Olá, nós vamos hoje falar sobre plataforma Arduino, né, nessa agenda de microprocessadores. Vamos só dar um histórico rapidinho, né? Os microprocessadores vieram para auxiliar bastante e diminuir bastante o recurso de hardware. Antigamente, quando a gente fazia um projeto digital, né, você tinha que um hardware imenso, o projeto ficava gigantesco, um monte de circuito integrado e fonte de alta potência. Agora não, toda essa parte lógica foi substituída por um único chip, que é o microcontrolador. Né? E aí depois dos microcontroladores agora surgiram essas plataformas de programação do tipo do Arduino que a gente vai trabalhar. Né? Essas plataformas elas auxiliam porque elas reduzem mais o hardware, porque mesmo quando a gente trabalhava com microcontrolador, se a gente for trabalhar com microcontrolador com um chip, ou um PIC, ou um 8051, por exemplo, a gente vai ter que colocar lá um cristal, vai ter que botar um botãozinho de reset, vai ter que alimentar, vai ter que colocar os capacitorzinhos. Agora não, a plataforma já vem a placa pronta, só com os pinos disponíveis para a gente fazer entrada e saída e se comunicar com o meio externo. Então é muito simples trabalhar. Tá? Então nós vamos falar agora um pouquinho do Arduino. Então o Arduino, como eu falei, é uma plataforma de programação. Tá? Ele não é um microcontrolador. Tá? Ele utiliza um chip microcontrolador da Atmega. Okay? Ele possui uma CPU, a memória de dados é uma memória RAM, a memória de programa é a memória flash. E ainda tem os pinos de entrada e saídas analógicos digitais. As tensões analógicas digitais variam de 0 a 5 volts. Tá? Ele é normalmente conectado diretamente pela USB. Então ele tem uma conexão direta com a USB e a própria USB do computador pode alimentar o Arduino. Ou, se você preferir, pode colocar uma alimentação externa. Outra coisa muito fácil de trabalhar com o Arduino é a linguagem. Ele trabalha com uma linguagem baseada em C. Né? A linguagem C é muito difundida, muito usual no mercado. Então quase todo mundo que trabalha em programação tem conhecimento da linguagem C. Okay? Outra vantagem muito grande do Arduino é uma plataforma open source. O que é uma plataforma open source? Ela é totalmente aberta. Se você for no site oficial www.arduino.cc, você vai encontrar lá tanto os esquemas de hardware, software, vários programas de aplicação, inclusive alguns programas que a gente vai desenvolver aqui, você vai encontrar ou na biblioteca do próprio software que você baixa gratuitamente nesse site, ou você vai encontrar no próprio site como aplicações. Tá? Então é muito fácil. O próprio site ele disponibiliza uma série de aplicações básicas que inclusive a gente vai utilizar muitas delas. Né? Na apostila você vai ver, algumas delas está comentado na apostila, que são tiradas do próprio site do Arduino. Né? A única coisa que a gente mudou é colocar os comentários em português. Infelizmente, né, os programas eles são todos envolvidos em inglês. Ok? Além disso, o Arduino tem uma outra facilidade, que são as placas que a gente coloca associadas a ele. Ou seja, a ideia é sempre, o intuito agora é sempre diminuir muito o hardware. Né? O hardware dá muito problema de mau contato, você precisa fazer driver, às vezes o driver não comunica com o microcontrolador. No Arduino não, a gente já tem muito aplicativo que trabalha com ele. Aplicativo para tela de LCD, para touchscreen, para Bluetooth, para DTMF, para driver de motor, motor de passo, servomotor. Então você já encontra os circuitos prontos, basta você comprar esses circuitos. Eles são chamados de shields. Aqui eu coloquei alguns exemplos do Arduino, né? São variações dele. A gente vai trabalhar com esse primeiro modelo que vocês estão vendo aí, que é o Arduino Uno. Né? A gente vai trabalhar na prática aqui, né, no nosso curso com o Arduino Uno, mas você tem várias, de acordo com o número de pinos que você precisa, do grau de compactação, você tem várias variações dele. E aí é importante, pessoal, o Arduino ele é uma plataforma aberta, então é possível eu criar uma variação do Arduino, eu mesmo baixar, né, e criar uma variação minha. Eu posso fazer isso, como a gente tem em português, a gente tem o Garagino, tem o Eduino, enfim, tem umas variações já, inclusive em português do próprio Arduino. Isso é possível. O que eu não posso fazer é copiar a marca. A marca Arduino, ela não é open source, não existe marca open source. Então, né, essa marca Arduino aí, que é esse símbolo do 8 deitado, né, que o pessoal chama de lemniscata, com esse mais e menos, esse aí, o nome Arduino e a marca, ela é patenteada. Então, eu não posso usar a marca, mas eu posso criar uma variação minha, né, desde que eu não use a marca Arduino, que ela é registrada.
nada, ok? Além disso, né, eu coloquei alguns shields aí, né, o shield de GSM para trabalhar com celular, shield para trabalhar com motor, shield para trabalhar com Wi-Fi, e eu coloquei aqui alguns modelos que a gente tem né, no próprio Brasil, que são modelos nacionais, que são compatíveis com o Arduino, que é o Garagino e o Severino. Okay? Esses aí são bem comuns, você encontra fácil aí no mercado. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho do nosso Arduino Uno, que é o que a gente vai trabalhar, né, mais na prática aqui. Então ele usa o microcontrolador da Atmega 328P. Esse 32 é a quantidade de memória flash, ou seja, a memória de programa que ele tem. É 32K de memória flash. E esse 8 significa que são 8 pinos no barramento, tá, de dados. O barramento de dados é feito baseado em memória RAM. Né? E esse P só indica que é baixo o consumo de energia. A arquitetura é uma arquitetura RISC, né? Um set reduzido de instruções. São somente 130 instruções de linguagem. Tá? Ele tem 32 registradores de uso geral. Ele trabalha com um clock de até 16 MHz. Tá? E cada instrução é realizada em um ciclo de máquina. Tá? Aquele sistema chamado pipeline. Ok? Além disso, você vai ter externamente 20 entradas ou saídas programáveis, são 14 digitais e 6 analógicas. Né? As digitais trabalham com 0 e 5 volts e as analógicas com variações de tensão de 0 a 5. Tem 2 temporizadores de 8 bits, um temporizador de 16 bits, 3 canais PWM, lembrando que as saídas analógicas elas são obtidas através do sinal PWM, né? Um sinal com largura de pulso determinada. Okay? A entrada analógica ela é feita até em 6 canais e a precisão de 10 bits, ou seja, você vai acabar lendo um número que varia de 0 a 1023. Tá? A interface padrão serial e a alimentação ou pela porta USB ou se vai usar uma fonte de 6 a 9 volts com centro positivo. Normalmente eu utilizo uma bateria de 9 volts alimentado porque ele tem um regulador, um 7805 na entrada dele que faz cair a tensão para 5 volts. Ok? Bom, a nossa estrutura de linguagem de programação é baseada na linguagem C. Tá? Ela tem 2 blocos fundamentais. Você pode criar quantos blocos você quiser, mas ela tem 2 blocos ou procedimentos fundamentais. O void setup, onde a gente configura o Arduino e fornece os valores iniciais do programa. Ele só vai ser executado uma única vez assim que eu ligo o Arduino. Depois, o programa vai ficar nesse void loop, né? Essa rotina loop, que ela fica repetindo infinitamente, ou seja, terminou a última linha, ele volta para a primeira. Por que isso? Porque o programa no Arduino ele nunca pode terminar. O programa de um controle não termina. Se você terminar o programa do controle, o sistema fica maluco. Então, o Arduino já prevendo isso, né, para não ter que fazer variações de software, ele já criou uma rotina que fica se repetindo infinitamente para nunca terminar o controle. Tá? O início e o fim dos blocos são determinados pelos chaves, abre e fecha a chave, e a função toda ela deve ser declarada antes de ser utilizada. Tá? Nós podemos criar vários blocos ou rotinas, né, com o nome que a gente quiser, de acordo com a necessidade do programa. Bom, um exemplo de um programa básico, né, um dos primeiros programas que a gente vai trabalhar aí para vocês verem. Né? Esse programa Pisca-Pisca, ele é disponível no site do Arduino e é disponível na biblioteca do software do Arduino. Tá? Esse programa chama-se Blink, se você for no site ou na biblioteca do software. Tá? Eu já traduzi, né? A gente vai trabalhar com o Pisca-Pisca. Tá? Então, primeiro, os comentários. Eles começam, se for de várias linhas, começam com barra asterisco e terminam com asterisco barra. Então tudo que tiver entre a barra e asterisco barra, eu posso escrever o que eu quiser. Normalmente, o que eu coloco nos programas, quando forem entregues, nos projetos? O nome do aluno, né? Número, a série que está, o nome do projeto, no caso vai ser o pisca-pisca, e o que ele faz para a gente saber qual é o hardware que ele vai usar. No nosso caso, ele vai acender e apagar um LED que está no pino 13, de 1 em 1 segundo. Tá? Se eu tiver um comentário de uma linha, eu uso barra barra. O comentário termina automaticamente na primeira linha. Né? E depois, mais embaixo, a gente vai ver que a gente vai começar a definir variáveis. Né? Então, eu criei uma variável inteira chamada LED. Tá? Int LED igual a 13. Tá? Para dar uma olhada melhor desses detalhes, é sempre bom olhar a apostila que está disponível para vocês no próprio site. E aqui vem a nossa rotina de configuração, o void setup. Então, como o meu programa pisca-pisca, eu vou ter que usar só um pino do nosso Arduino. Vou usar o pino 13.
Tá? Então eu declarei esse pino como saída. Então o comando é pinMode, o nome dele, o número dele é 13, ele foi chamado de LED na declaração de variáveis, vírgula output, ou seja, eu estou dizendo que o pino 13 é uma saída. Por que eu usei o pino 13? Por que se você for lá no site do Arduino e olhar, também é o pino 13? Todo mundo usa o pino 13 quando você faz esse teste. Porque na verdade o pino 13, se você olhar no hardware, né, ele já vem com um LEDzinho interno. Então na verdade não precisa ligar lá hardware nenhum. Você vai ter um LEDzinho ligado internamente já na própria placa do Arduino, que ele vai ficar piscando. Então dá para a gente ver se está funcionando ou não. Então é um programa muito útil para a gente verificar a funcionalidade, a comunicação do software com o hardware. Tá? E depois nós vamos fazer a rotina de loop infinito, né, que é o void loop. Então o que ele vai fazer? Digital write LED, height, ou seja, o pino 13 vai para nível 1, acende o LED. Delay 1000, ele vai gastar 1000 milissegundos ou seja, 1 segundo. Digital write LED, low, ele vai apagar o LED. Né? Então o LED estava aceso, apaga. E aí, delay 1000 de novo, gasta mais 1 segundo. E aí, quando termina o programa, ele volta de novo para o começo. Então ele acende, gasta 1 segundo, apaga, gasta 1 segundo, e ele fica rodando isso aí infinitamente até você retirar a energia. Ok? Esse vai ser o nosso primeiro aplicativo, né, desenvolvido em Arduino. Tá? Ok? Então, procurem consultar a apostila. Né? Verifiquem, né, se tem alguma dúvida, entrem no nosso fórum de discussão e participem das atividades propostas. Obrigado, até mais.